Bom, boa tarde, meninos do nono ano. Então, vamos para mais uma aula aqui de matemática. A gente vai falar sobre divisão de um número em partes diretamente proporcionais e em partes inversamente proporcionais. A gente vai fazer a correção da página 51 e 52 do livro de vocês, tá? Vamos todo mundo pegar o livro para acompanhar. Bem, olha só. Na página 51, o exercício 1, é para a gente calcular o valor de x e y. Na letra B, a gente tem também duas sucessões. Na primeira eu tenho o primeiro termo x, segundo termo 3, terceiro termo 2. Na segunda sucessão eu tenho o primeiro termo 9, segundo termo 18 e terceiro termo y. Eu quero verificar se elas são inversamente proporcionais. 3, para verificar se são inversamente proporcionais, eu vou verificar o produto. É para a gente verificar. Então eu vou pegar o primeiro termo da primeira sucessão, multiplicar pelo primeiro termo da segunda sucessão. Saber se é diretamente proporcional, o segundo termo da primeira forma de razão vezes o segundo termo. Então eu vou pegar o 7, dividir para 3. Então olha como que é o primeiro termo, ficou 9 vezes o x, sucessão, ficou 3 vezes o 18 da segunda sucessão. E depois eu peguei o 21, que é o segundo termo da primeira sucessão, pegando a primeira dividido para y, o primeiro produto que a gente conhece, que é os dois fatores que eu conheço, o 3 e o 18, que são os dois fatores que eu conheço, x, igual a 9x. Terceiro termo da segunda sucessão, que é 15. Essas razões têm que ser iguais. Então essas divisões aí tem que ser dar a mesma. Para eu calcular o valor de x, então, eu vou usar uma dessas razões. Para eu descobrir o próximo, eu vou usar do numerador quanto do denominador. Os dois fatores que eu já conheço, que é o 3 e 18. A 7 sobre 3 aqui, ó. 7 sobre 3 é igual a x sobre 15. Que é o valor que eu conheço. Cruzado, 3 vezes 18 tem 3x, é igual a 2 vezes y dá 2y. O 3 está multiplicando, passa dividindo, dá 35. Multiplicando, passa dividindo, 54 dividido para 2. Descobrimos o valor de x, agora falta determinar o valor de y. Vou pegar novamente a fração que eu conheço, o valor de x por ele, que já conhecia, igual a 21 sobre y. Quem quiser dar uma olhadinha a mais aí, multiplicando cruzado, eu tenho 7y, é igual a 3 vezes 21, que deu 63. O 7 está multiplicando, passou dividindo, deu 9. Descobri então que o valor de y é 9. Eu fiz de uma outra maneira aí também, aí quem interessado dá uma olhada nela também, tá? Mas então, vai voltar na mesma situação. E dividir em 3 Entendido? Partes que sejam proporcionais a 3, 4 Bem, olha só. Na página 51, bom, essas três partes eu não sei quem são o valor de x e y nos casos, que é o item A e o item B. No item A, a gente tem duas sucessões. A primeira sucessão, a gente tem o primeiro termo e elas 7, segundo termo 21, então o x é proporcional terceiro termo a 3, x. se é diretamente Na segunda sucessão, nós temos o primeiro termo 3, x sobre segundo 3 termo tem y, que ser igual a terceiro termo y sobre 4, 15. tem que ser igual a z sobre É para a gente verificar se elas são diretamente proporcionais. Bom, eu vou pegar, para saber se é diretamente proporcional, eu vou fazer em forma de razão. Começando pela segunda então, equação. eu vou pegar o 7, dividir para 3, que é o primeiro termo da primeira sucessão, com o primeiro termo da segunda sucessão. Depois eu peguei o 21, que é o segundo termo da primeira sucessão, dividido para y, que é o segundo termo da segunda sucessão, igual na segunda, terceiro termo da primeira sucessão, que é x, dividido pelo terceiro termo da segunda sucessão, que é 15. Então, igual a 4K. Essas razões têm que ser iguais, então essas divisões aí têm que ser dar a mesma. Para eu calcular o valor de x, então, eu vou usar uma dessas razões que eu já conheço, tanto a parte do numerador quanto do denominador. A 7 sobre 3 aqui, ó. 7 sobre 3 é igual a x sobre 15. Multiplica cruzado, a gente tem 3x é igual a 105. O 3 está multiplicando, passa dividindo, dá 35. De onde vê esses valores 3, 4 e 5K? Bom, descobrimos o valor de x, agora falta determinar o valor de y. Então, isso é vou pegar novamente a fração que eu conheço, 7 terços, igual a 21 sobre y. Multiplicando cruzado, eu tenho 7y, é igual a 3 vezes 21, que deu 63. O 7 está multiplicando, passou dividindo, deu 9. Descobri então que o valor de y é 9. Eu fiz de uma outra maneira aí também, aí quem interessa dar uma olhada nela também, tá? Mas que vai voltar na mesma situação. Então, eu vou voltar aqui onde tinha x igual a 3K. Bem, olha só. Então, vai ficar x igual a 3 vezes o valor de K, que é 40. Calcular o valor de e x 3 vezes 40 deu 120. Então, x é o item A e o item B. No item A, a gente tem duas sucessões. A primeira sucessão, a gente tem o primeiro termo 7, segundo termo 21, terceiro termo x. Na segunda sucessão, nós temos o primeiro termo 3, segundo termo y, terceiro termo 15. É para a gente verificar se elas são diretamente proporcionais. Bom, eu vou pegar, para saber se é diretamente proporcional, eu vou fazer em forma de razão. Então, eu vou pegar o 7, dividir para 3, que é o primeiro termo da primeira
sucessão com o primeiro termo da segunda sucessão. Depois eu peguei o 21, que é o segundo termo da primeira sucessão, dividido para y, que é o segundo termo da segunda sucessão, igual terceiro termo da primeira sucessão, que é x, dividido pelo terceiro termo da segunda sucessão, que é 15. Então, x mais essas razões têm que ser iguais, então essas divisões aí têm que dar a mesma. Para eu calcular o valor de x, então, eu vou usar uma dessas razões que eu já conheço tanto a parte do numerador quanto a do denominador. A 7 sobre 3 aqui, ó. 7 sobre 3 é igual a x sobre 15. Multiplica cruzado, a gente tem 3x é igual a 105. O 3 está multiplicando, passa dividindo, dá 35. Começando pela segunda equação, eu tenho que descobrimos o valor de x, agora falta determinar o valor de y. Vou pegar novamente a fração que eu conheço, 7 terços, igual a 21 sobre y. Multiplicando cruzado, eu tenho 7y é igual a 3 vezes 21, que deu 63. O 7 está multiplicando, passou dividindo, deu 9. Descobri então que o valor de y é 9. Eu pedi uma outra maneira aí também, aí quem interessar dá uma olhada nela também, tá? Mas que vai voltar na mesma situação. Entendido? Bem, olha só, na página 51, o exercício 1 é para a gente calcular o valor de x e y nos casos, que é o item A e o item B. No item A, a gente tem duas sucessões. A primeira sucessão, a gente tem o primeiro termo 7, segundo termo 21, terceiro termo x. Na segunda sucessão, nós temos o primeiro termo 3, segundo termo y, terceiro termo 15. É para a gente verificar se elas são diretamente proporcionais. Bom, eu vou pegar, para saber se é diretamente proporcional, eu vou fazer em forma de razão. Então, eu vou pegar o 7, dividir para 3, que é o primeiro termo da primeira sucessão com o primeiro termo da segunda sucessão. Depois eu peguei o 21, que é o segundo termo da primeira sucessão, dividido para y, que é o segundo termo da segunda sucessão, igual terceiro termo da primeira sucessão, que é x, dividido pelo terceiro termo da segunda sucessão, que é 15. Essas razões têm que ser iguais, então essas divisões aí têm que dar a mesma. Para eu calcular o valor de x, então, eu vou usar uma dessas razões que eu já conheço tanto a parte do numerador quanto a do denominador. A 7 sobre 3 aqui, ó. 7 sobre 3 é igual a x sobre 15. Multiplica cruzado, a gente tem 3x é igual a 105. O 3 está multiplicando, passa dividindo, dá 35. Então, eu achei essas partes. Bom, descobrimos o valor de x, agora falta determinar o valor de y. Vou pegar novamente a fração que eu conheço, 7 terços, igual a 21 sobre y. Multiplicando cruzado, eu tenho 7y é igual a 3 vezes 21, que deu 63. O 7 está multiplicando, passou dividindo, deu 9. Descobri então que o valor de y é 9. Eu pedi uma outra maneira aí também, aí quem interessar dá uma olhada nela também, tá? Mas que vai voltar na mesma situação. Entendido? Diretamente, bem, né? Olha proporcional. Só. Na página 51, o exercício 1 é para a gente calcular o valor de x e y nos casos, que é o item A e o item B. No item A, a gente tem duas sucessões. A primeira sucessão, a gente tem o primeiro termo 7, segundo termo 21, terceiro termo x. Na segunda sucessão, nós temos o primeiro termo 3, segundo termo y, terceiro termo 15. É para a gente verificar se elas são diretamente proporcionais. Bom, eu vou pegar, para saber se é diretamente proporcional, eu vou fazer em forma de razão. Então, eu vou pegar o 7, dividir para 3, que é o primeiro termo da primeira sucessão com o primeiro termo da segunda sucessão. Depois eu peguei o 21, que é o segundo termo da primeira sucessão, dividido para y, que é o segundo termo da segunda sucessão, igual terceiro termo da primeira sucessão, que é x, dividido pelo terceiro termo da segunda sucessão, que é 15. Essas razões têm que ser iguais, então essas divisões aí têm que dar a mesma. Para eu calcular o valor de x, então, eu vou usar uma dessas razões que eu já conheço tanto a parte do numerador quanto a do denominador. A 7 sobre 3 aqui, ó. 7 sobre 3 é igual a x sobre 15. Multiplica cruzado, a gente tem 3x é igual a 105. O 3 está multiplicando, passa dividindo, dá 35. Bom, descobrimos o valor de x, agora falta determinar o valor de y. Vou pegar novamente a fração que eu conheço, 7 terços, igual a 21 sobre y.
Multiplicando cruzado, eu tenho 7y é igual a 3 vezes 21, que deu 63. O 7 está multiplicando, passou dividindo, deu 9. Descobri então que o valor de y é 9. Eu fiz de uma outra maneira aí também, aí quem interessar dá uma olhada nela também, tá? Mas que vai voltar na mesma situação. Entendido? O exercício 5. Bem, Uma olha diretora só, na página distribuiu 51, o exercício 1 é para a gente calcular o valor de x e y nos casos, que é o item A e o item B. No item A, a gente tem duas sucessões. A primeira sucessão, a gente tem o primeiro termo 7, segundo termo 21, terceiro termo x. Na segunda sucessão, nós temos o primeiro termo 3, segundo termo y, terceiro termo 15. É para a gente verificar se elas são diretamente proporcionais. Bom, eu vou pegar, para saber se é diretamente proporcional, eu vou fazer em forma de razão. Então, eu vou pegar o 7, dividir para 3, que é o primeiro termo da primeira sucessão com o primeiro termo da segunda sucessão. Depois eu peguei o 21, que é o segundo termo da primeira sucessão, dividido para y, que é o segundo termo da segunda sucessão, igual terceiro termo da primeira sucessão, que é x, dividido pelo terceiro termo da segunda sucessão, que é 15. Essas razões têm que ser iguais, então essas divisões aí têm que dar a mesma. Para eu calcular o valor de x, então, eu vou usar uma dessas razões que eu já conheço, tanto a parte do numerador quanto a do denominador. A 7 sobre 3 aqui, ó. 7 sobre 3 é igual a x sobre 15. Multiplica cruzado. A gente tem 3x é igual a 105, o 3 está multiplicando, passa dividindo, dá 35. Bom, descobrimos o valor de x, agora falta determinar o valor de y. Vou pegar novamente a fração que eu conheço, 7 terços, igual a 21 sobre y. Multiplicando cruzado, eu tenho 7y, é igual a 3 vezes 21, que deu 63. O 7 está multiplicando, passou dividindo, deu 9. Descobri então que o valor de y é 9. Eu fiz de uma outra maneira aí também, aí quem interessar dá uma olhada nela também, tá? Mas que vai voltar na mesma situação. Entendido? Bem, olha só. Na página 51, o exercício 1 é para a gente calcular o valor de x e y nos casos, que é o item A e o item B. No item A, a gente tem duas sucessões. A primeira sucessão, a gente tem o primeiro termo 7, segundo termo 21, terceiro termo x. Na segunda sucessão, nós temos o primeiro termo 3, segundo termo y, terceiro termo 15. É para a gente verificar se elas são diretamente proporcionais. Bom, eu vou pegar, para saber se é diretamente proporcional, eu vou fazer em forma de razão. Então, eu vou pegar o 7, dividir para 3, que é o primeiro termo da primeira sucessão com o primeiro termo da segunda sucessão. Depois eu peguei o 21, que é o segundo termo da primeira sucessão, dividido para y, que é o segundo termo da segunda sucessão, igual terceiro termo da primeira sucessão, que é x, dividido pelo terceiro termo da segunda sucessão, que é 15. Essas razões têm que ser iguais, então essas divisões aí têm que